E seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o RPGista que está iniciando no RPG para iniciantes, onde eu falo a respeito dos conceitos, das regras, dou dicas, tá certo? Formas de aperfeiçoar o seu roleplay, ou seja, formas de que você possa tanto jogar quanto narrar RPG melhor, tá certo? Se você curte RPG de mesa, ou se você caiu aqui de paraquedas, né? Se caiu aqui de paraquedas, RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens. Ele é um jogo onde há um grupo de amigos, né, que se reúnem para criar uma história e viver, né? Existe o narrador, que ele cria o mundo, ele cria as aventuras, ele cria, né, os inimigos e controla, né, esse mundo. E os outros jogadores são personagens que entram, que vivem nesse mundo e que vão resolver as aventuras, os desafios propostos pelo narrador. Então, é uma mistura de jogo de estratégia com narração de história. E se você curte e tá querendo se aperfeiçoar, esse vídeo é para você. Se você gostou da ideia, mas nunca jogou, corre, procura um grupo ou perto da sua casa ou na internet, né? Existem muitos grupos, principalmente no Discord, onde permitem, recebem novatos para poder jogar RPG. Acredite, você vai gostar muito da experiência. Mas, se você não caiu aqui de paraquedas, sabia muito bem onde estava entrando, fica aqui, que depois da vinheta eu vou falar com você a respeito das desvantagens, tá certo? E por que um personagem de RPG não deve ser perfeito. Eu volto já. Vamos lá, né? Bom, se você... Esse é o primeiro vídeo aqui nessa playlist, né? Ou mesmo o seu primeiro vídeo no meu canal. Deixa eu só te dizer que eu fiz vários outros vídeos a respeito de RPG para iniciante. Eu vou deixar o link da playlist aqui no card e não custa nada depois você dar uma olhadinha, porque lá tem muita coisa legal, principalmente para quem está começando a jogar agora, que não quer passar vergonha, ou para quem já joga há um tempo, mas quer se aventurar como narrador. Então, dicas, apoio, sugestões sempre são bem-vindas, né, gente? Quando eu comecei não tinha nada disso, para mim não tinha ninguém, né, a não ser o meu próprio narrador para me ajudar, tá? E ele era meio assim que... vai nadar, quer aprender a nadar, a gente joga no lago e ou tu boia ou tu afunda. Ele era meio assim, sabe? Então, ele não tinha, eu não tinha onde buscar dicas, sugestões, e você tem, tá? Que o nosso canal, ele foi feito para te ajudar com isso. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o atributo, falei sobre a perícia e falei sobre as habilidades especiais, tá? Então você pode ir lá dar uma olhadinha para saber qual a diferença entre um e outro. Atributo, todos os seres da mesma espécie têm, é inato, você nasce com ele, uns têm mais, outros têm menos. Exemplo de atributo força, agilidade, destreza, inteligência, tá? Perícias, todas as pessoas de uma determinada espécie ou todos os personagens jogáveis podem aprender, eles podem adquirir aquela habilidade como estudando, treinando, tá? Eles vão precisar ou de um mestre, de alguém para ensinar, ou de uma educação formal, dependendo do estilo da perícia, tá? Então a perícia pode ser aprendido. Exemplo, lutar com 2 espadas, atirar, né, com arma de fogo, conjurar uma magia, tá? Você também pode aprender, por exemplo, a cantar, dançar, né? Seduzir, pode aprender a barganhar, pode aprender física quântica, enfim. Tudo aquilo que pode ser aprendido pode ser utilizado no sistema como uma perícia, tá? Habilidades especiais são os poderes, são a magia, aquilo que torna o seu personagem único, diferente em relação a todos os outros da história. Por exemplo, andar pelas paredes,
conjurar uma bola de fogo, voar, né? Virar peixe quando entra na água, tá? Sou um lobisomem, a lua tá cheia, eu viro um lobisomem. Então, tudo isso são habilidades especiais, né? E a gente falou sobre tudo isso no vídeo anterior, né? Sobre as partes das habilidades especiais, né? A gente viu para que elas servem, para tornar seu personagem único e diferente. Mas, gente, às vezes só as habilidades especiais não são suficientes, tá? Para deixar o seu personagem, digamos assim, incrível, maravilhoso, né? Você precisa também que o seu personagem ele tenha algumas desvantagens, que ele tenha algum... O que seria essa desvantagem? Algum defeito, um ponto fraco, né? Algo que torne ele mais humano, algo que você olhe para ele e diga assim, cara, eu me identifico com esse personagem, porque esse personagem ele é humano, esse personagem, apesar dele ter muito poder, ele é humano, né? Então você vê que os personagens mais interessantes em filmes, os personagens mais interessantes em séries, em livros, tá? Eles são não aquele personagem que tem mais poder, né? Não aquele personagem que é extremamente poderoso, mas sim aquele personagem que tem uma desvantagem interessante. Ele é um mentiroso, ele é o que sempre mete o grupo em problema, ou ele é aquele, né, meio preconceituoso, que vive falando besteira, que vive fazendo o grupo se voltar contra ele, ou então ele é aquele azarado, né? Ou ele tem uma cleptomania, então ele vive roubando as armas, né, lá da loja e fazendo com que as pessoas, os outros personagens do sistema venham contra o grupo. Então, é necessário que o seu personagem ele tenha, né? Ele tenha esse aspecto negativo. E esse aspecto negativo ele pode ter vários nomes, tá? Por exemplo, no sistema 3DT, a gente chama de desvantagens, tá? Em Daima, a gente chama de aprimoramento negativo. Em outros sistemas, você pode chamar de defeitos. Tem sistema que junta com a habilidade especial tudo num pacotão e diferencia só pelo custo. É tipo assim, se o aprimoramento, se a habilidade ela vai ajudar o personagem, ele tem que pagar um valor positivo. Se na verdade ela vai prejudicar, ele tem que ser ressarcido, né? Então, por exemplo, voar mais 2, você vai gastar 2 pontos de personagem para o seu personagem iniciar voando. Má fama menos 1, que você vai ganhar 1 ponto a mais de personagem para você não vai pagar, você vai ganhar. Mas em consequência, o seu personagem tem má fama, onde ele chega, todo mundo já vira a cara para ele, já olha com medo. Por quê? Porque ele ou toda a raça dele, aí depende, né? A má fama pode ser pessoal, algo que o personagem fez no passado, que deixou ele com essa má fama, ou pode ser uma má fama racial, né? Como, por exemplo, todo mundo fica assim meio preocupado quando vê, por exemplo, um orc, né? Pelo menos nos cenários de fantasia medieval clássico, né? E você vê um orc, aí você fica meio preocupado, porque os orcs, na maioria das vezes, eles se aliam ao mal, eles não são muito bem vistos na maioria dos sistemas clássicos, né? Lembrando que há sistemas que isso muda, há cenários onde isso muda, cenários onde isso muda, tá? E essas desvantagens, né, normalmente, você adquire elas na criação do personagem. Você pode adquirir elas de 2 maneiras. Na criação do personagem, você nasceu com a desvantagem, por exemplo, você é coxo, ou você é surdo, você é cego, né? E você nasceu com aquela desvantagem, tá? Adquiriu no início ou mesmo não nasceu com ela, mas antes da história começar, você já tinha adquirido ela, né? Já tinha ficado cego, já tinha ficado surdo, tá? Essa é a desvantagem inicial. Então, normalmente, você tem um limite de desvantagem, o narrador te dá um limite de quantas desvantagens você pode. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o narrador te indeniza. Ele te indeniza com pontos de personagem, tá? Para você poder melhorar o seu personagem, você precisa pegar algumas desvantagens. Esses sistemas que fazem isso,
eles levam em consideração que vamos estimular a pessoa a ter desvantagem. Por quê? Porque se eu deixar ele escolher por vontade própria, ele só vai escolher coisa positiva pro personagem dele, não vai escolher coisa que atrapalhe ele, tá? Mas outros sistemas, alguns outros sistemas, você não tem, assim, direito de escolher. À medida que a tua classe, à medida que a tua profissão evolui, você ganha aquela desvantagem. Alguns poderes, algumas habilidades especiais, elas trazem desvantagem junto com elas, né, associadas a elas, né? Então, à medida que você vai evoluindo no sistema, você vai ganhando desvantagens. Isso também é outra forma, tá? Outra maneira de se adquirir desvantagem é fazendo besteira durante a campanha. Alguns narradores e alguns sistemas, né, eles costumam punir, né, não gosto, talvez esse não seja o termo apropriado, mas desculpa aí, punir jogadores que fazem ações insanas ou ações que prejudicam, né, o grupo ou a história, ou apenas mesmo para poder ensinar para esses personagens. O narrador acha que a atitude daquele personagem não foi uma atitude muito heróica, não foi uma atitude muito compatível com o back daquele personagem, então o narrador pune aquele personagem dando para ele uma desvantagem. Além da punição, pode ser também uma consequência, né? O cara fez uma besteira e aí não tem jeito. No meio da luta, ele tava lá lutando com a criatura e a criatura secou ele, tá? Então aí não é uma punição do narrador, ele falhou nos testes, ele procurou o problema, ele foi atrás, né? E aí é uma consequência de um combate, é uma consequência, tá? Vamos supor, o cara tinha uma magia de luz muito intensa e ele não passou no teste de resistência, ficou cego. Isso aí pode ser uma desvantagem temporária, só até, né, até os olhos dele se curarem, ou pode ser uma desvantagem definitiva, foi tão intenso, depende do quê? Do narrador. O narrador vai avaliar e vai dizer se foi temporária ou se foi definitiva. E também, assim, depende, claro, da intensidade do dano, né, que aquela magia, que aquele poder causou, tá? O narrador tem que se orientar na quantidade de dano para ele poder determinar se aquilo vai ser positivo ou negativo. Mas o narrador também pode dar uma desvantagem, mesmo, né, que não tenha acontecido nada em combate, mesmo que não tenha acontecido nada né, assim, por parte do personagem, apenas uma desvantagem por uma atitude interpretativa. Não gostei da maneira como esse cara interpretou, vou dar uma desvantagem para ele. Não gosto da atitude dele, vou fazer essa espécie aqui, essa raça aqui, ficar inimiga dele. Onde ele passar, né, ele vai ficar sendo conhecido como odiado pelos trolls. Nenhum troll suporta ouvir falar nesse cara. Não é muito legal quando isso acontece. Muitos jogadores acusam narradores que fazem isso de estarem perseguindo ele, tá? Mas é possível. E o narrador que faz isso, na verdade, ele está dentro dos seus direitos, né? Ele pode fazer isso, tá, gente? Os poderes do narrador é uma loucura, tá? É uma loucura. Claro, narrador, que isso não é motivo para você extrapolar, não é motivo para você exagerar, porque se você extrapolar, se você exagerar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar sem jogadores. Se você acha que andou extrapolando, tá? Sua mesa está, né, secando, ninguém mais quer jogar com você, dá uma olhadinha aqui, tá? Vou deixar na playlist outro quadro onde eu falo a respeito dos abusos de poder do narrador na mesa de RPG. E aí você olha lá, talvez você esteja cometendo algum desse abuso. E ninguém gosta de jogar com um narrador abusivo, né? Aquele narrador que só porque ele tem muito poder, ele pode fazer o que ele quer, tá? Então, cuidado, tenha equilíbrio, né? Use as desvantagens de uma forma que pode até ser uma punição, mas uma punição que vai fazer o personagem crescer, e não só aquela punição para dizer, eu sou o narrador, olha o que tu ganha quando tu me enfrenta. Não, né? Mas, assim, uma consequência, né? Você fez uma besteira, você errou na vida real. Quando a gente faz ações erradas, quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente faz uma besteira, a gente é punido. A gente é punido pelo efeito da nossa própria ação, aquilo volta pra gente. O RPG também, nos mundos imaginários também deveria ser assim, deve ser assim, né?
Ações infundadas geram uma punição, tá? Então a desvantagem é isso aí. Isso aí é a desvantagem, tá? São coisas negativas, são defeitos, são problemas que o personagem tem que atrapalham a vida dele. É uma dependência, uma maldição, né? Uma loucura, uma paixão, uma fixação, tá? Uma devoção, sim, uma devoção. Às vezes você devota demais, atrapalha. Um inimigo, né? Então cada sistema cria o seu rol de desvantagem, o seu rol de defeitos, né? E cada sistema é único e diferente. Mas a ideia é essa, é algo, tá, que prejudica o seu personagem. Ou ele nasceu com isso, ou todos da espécie dele nasceram com isso, ou só ele nasceu com isso, ou ele adquiriu ao longo da vida dele, tá? Ou ele adquiriu num combate, ou ele adquiriu numa aventura, tá? Mas são coisas que vão atrapalhar, tá? Quando você adquire isso aí em formação de personagem, você é indenizado. Quando você adquire isso como punição ou como uma consequência ao longo da história, o narrador não é obrigado a te indenizar. Indeniza se ele quiser, ele não é obrigado, tá? A maioria dos narradores não indeniza mesmo, até porque é uma punição. E se você começar a dar ponto de personagem pro cara, porque ele fez besteira, daqui a pouco o personagem dele tá com um olho só, com uma mão só, com uma perna só, tá? Porque ele vai continuar fazendo besteira para ganhar mais pontos de personagem. Isso é da natureza humana do jogador, né? Ele quer estar sempre... Não tem problema não se ele lutar com uma perna de pau. Não tem problema não se você tiver um gancho no lugar do braço. Então, é por isso que a maioria dos narradores não indeniza quando é punição por uma besteira feita no roleplay, tá? Somos humanos. Ninguém é aqui o jogador ou o narrador perfeito. A gente erra. Erra narrador, erra jogador, erra todo mundo. Mas o importante é a gente tentar errar o menos possível e a gente está aberto para conversar sobre esses erros e procurar melhorar, né? Melhorar como jogador e melhorar como narrador. Agora a grande pergunta que não quer calar, né? Professora, por que eu tenho que ter defeito? Por que eu tenho que ter desvantagens? Para que isso, né? Por quê? Cara, eu sou o herói, eu sou a estrela da história. Gente, veja os filmes, as séries, veja os livros, tá? Todo bom personagem, ele é equilibrado. Ele tanto tem grandes poderes, grandes sentimentos, né? Como ele também tem grandes falhas, né? Se você pegar, por exemplo, o Superman, né? Vamos pegar como exemplo o Superman, né? Extremamente honrado, extremamente devotado, né? A fazer o bem, ajudar o próximo, a cuidar dos mais frágeis. O cara tem todos os códigos de honra que você imaginar. Indestrutível, ele voa, ele é charmoso, ele é bonito. Meu Deus, o cara não tem um defeito, né? O cara não mente. Que tédio. Vai, fala pra mim. Fala pra mim, coloca aí no comentário, né? Não ficamos felizes quando alguém chega com a criptonita e esfrega na fuça dele e faz ele ficar de 4? Ficamos. Por quê? Porque o personagem é perfeito, ele é tão perfeito que ele aborrece. A perfeição dele é ofensiva para a nossa forma de pensar humana, né? O cara é quase uma divindade. Como é que outro personagem vai conseguir, né, interagir com ele, vai conseguir competir com ele, tá? Então, ele tem grandes poderes, mas, gente, o defeito dele é vergonhoso, uma pedrinha caída do céu lá, né? E pode até matar ele. Tá entendendo? Você chegar ao ponto de ver o Batman fazer lanças ou palas com essa pedrinha e matar o Batman, um simples humano, né? Matando o Superman, tá? Então você vê aí o quê? Poder muito grande, um defeito, né? Que equilibrou. E no caso do Superman, me perdoe os fãs, eu também sou fã do Superman, viu? Eu gosto muito do Superman. Me perdoe, tá? Sou fã do cara, não tenho nada contra ele. Pelo contrário, né? Adoro personagens honrados, personagens que vivem pelo bem e tal.
Mas aí, né, o que eu ia dizer é, o Superman é desequilibrado. Ele é um personagem desequilibrado. Ele é um personagem que numa mesa de RPG ele causaria muito transtorno pro narrador. Por quê? Porque vamos e convenhamos, não é fácil, não dá criptonita em qualquer lugar, né? Então ele é um personagem extremamente poderoso, ele tem poder demais e a desvantagem dele, gente, é pequenina. Tá, é fatal, mas é pequenina, tá bom? Então é um tipo de personagem assim que eu como narradora, né, eu como jogadora não tenho prazer em fazer esse tipo de personagem, não me sinto feliz em jogar com um personagem tão poderoso assim. Não tenho prazer em fazer, e como narradora eu não recomendo os meus jogadores a fazer, tá? Porque você se diverte muito mais, por exemplo, sendo o Batman. Com todas as limitações que o Batman tem, né? Com todas as dificuldades, você se diverte mais, tá? Sendo o Homem-Aranha, né? Por quê? Porque são personagens carismáticos, personagens... Tá, o Batman não é tão carismático, né? Aí vamos começar uma discussão aqui sobre o Batman, depois eu prometo, a gente marca um bate-papo só para falar sobre o Batman. Se ele é carismático, se ele não é. Os fãs adoram, eu também, né? Inclusive da DC, o meu preferido é o Batman. Mas enfim, não, o Homem-Aranha é mais carismático, o Homem-Aranha é aquele herói que você torce por ele, apesar dele não ser tão forte quanto o Superman, ele cativa mais, né? Então, veja o equilíbrio dos personagens, né? Será que ser tão poderoso, realmente, extremamente poderoso, não tem nenhuma falha, é realmente o melhor para o seu personagem? O que você quer? Você quer contar uma boa história ou você quer só esfregar o seu poder, esfregar o seu personagem bichão na cara do seu narrador e dos seus colegas? Se você é um jogador adulto que quer jogar realmente um roleplay, que quer realmente construir uma história, né? Você sabe que o que eu estou dizendo é verdade, tá? O seu personagem não é que ele tenha que ter defeitos, ele deve ter defeitos, tá? Então alguns sistemas proíbem, tá? Você tem que ter o defeito de qualquer jeito. Mas tem até sistema que não liga, deixa você, tá? Ter só um defeitozinho, não ter defeito nenhum. Varia muito sistema para sistema, né? Mas não, você deve ter um ponto fraco, você deve ter um inimigo. Isso vai dar charme, elegância para sua história. Isso vai deixar o roleplay mais divertido. Isso vai dar para o teu narrador munição para melhorar, aperfeiçoar a sua história. Munição para ferrar comigo, né, professora? Se você pensa dessa maneira, se você encara o seu narrador como um inimigo, se você encara todos os obstáculos que ele bota na sua frente como perseguição, talvez você esteja no hobby errado. A função do narrador é essa mesmo. A função do narrador é criar obstáculos, a função do narrador é gerar problemas, claro, obstáculos e problemas que sejam possíveis de serem solucionados, tá? Mas também não é ser possível de ser solucionado, não é sinônimo de ser dado de bandeja, né? Dá para você resolver, mas você vai ter que suar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que pedir ajuda ao dragão, você vai ter que conversar com o feiticeiro lá da cidade, né? Vai ter que encontrar aquela pedra mágica, mas é possível de resolver, tá? Aventuras, enigmas, problemas que não são possíveis de resolver frustra o jogador vai parar e vai olhar, eu tô fazendo o que aqui mesmo? Eu não posso fazer nada. Eu não consigo resolver nada, esse narrador não me deixa fazer nada, né? Então, esses defeitos, essas desvantagens, elas vão fazer o quê? Elas vão dar para o seu narrador munição para criar problemas para você, para melhorar a sua história, para testar a capacidade do seu personagem, para fazer o seu personagem evoluir, fazer o seu personagem progredir. Esses defeitos vão fazer o seu personagem único. Veja, por exemplo, no desenho, né, lá, que foi criado para poder ser a propaganda do Dungeons & Dragons, né, que aqui no Brasil foi chamado de Caverna do Dragão. Veja aquele mago, né? Aquele mago tem a desvantagem azarado, tá? Toda vida que ele puxa o chapéu, o narrador joga lá o D6 para ver, né, se fosse em 3DT, né? Joga o D6, se der 6, a magia
né, deu algum problema, não funcionou. Então veja que você tem azarado, minha filha. Você tem um mago cujas magias dele nem sempre saem do jeito que o grupo quer. Mas não é divertido? Não é super divertido aquele personagem, gente? Ele não dá, assim, uma alma, né, pro jogo, tá? Outro personagem do mesmo, né, do mesmo desenho que também é muito divertido é o garotinho mimado, rico, o Eric, né, o cavaleiro, né, que ele tá lá perdido no meio de um mundo fantástico, de fantasia, e ele quer tomar Coca-Cola, ele quer comer hambúrguer, tá? Ele implica com os outros colegas. Então, ele tem uma personalidade difícil. Ele tem uma personalidade difícil, mas aquela personalidade difícil dele também é o que marca, é o que faz a gente lembrar dele. Pô, já parou para prestar atenção que na maioria das vezes a gente lembra mais de vilões do que de heróis? Né? Faz uma listazinha no teu caderno, bota de um lado os heróis que você mais gosta, do outro lado os vilões que você mais gosta. Eu não sei vocês, mas a minha, o lado dos vilões com certeza ganhou, tá? Porque os vilões, eles são icônicos, tá? Eles têm habilidades humanas, características humanas que não faz você esquecer, né? Quem consegue esquecer, por exemplo, do Negan do The Walking Dead, né? Consegue esquecer, por exemplo, do Rampoltski do Once Upon a Time, consegue esquecer do Darth Vader, né? Do Star Wars. Então, eles são vilões que deixaram a sua marca na história por eles serem o quê? Por eles terem um defeito, por eles terem uma desvantagem, por eles serem ambiciosos, por eles serem cruéis, por eles serem digamos assim, difíceis de lidar, estúpidos, né, maus, tá? Claro, você também pode deixar a sua marca como herói, né? A gente tem caso aí do Gandalf, a gente tem caso do Aragorn, do Senhor dos Anéis, a gente tem casos como o próprio Luke de Star Wars, o próprio Rick de The Walking Dead, tá? E eles também, esses heróis também, eles têm defeito. Esses heróis também, eles têm um lado humano, que faz, né? O Aragorn tem maior medo de governar, tem medo de sucumbir ao anel, que nem o ancestral dele. O Rick, ora ele toma atitudes extremamente acertadas, outras horas ele toma atitudes que a gente bota a mão na cabeça e diz assim, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Por que esse cara tá fazendo isso? Por que ele está fazendo isso, né? Essa atitude não faz o menor sentido. Não, mas é porque ele tem essa característica, ele é volúvel, ele é imprevisível, ele é, né, zangado. E essas características, essas desvantagens é que vão fazer do seu personagem único. Então não é uma questão de por que eu não posso ser perfeito. Eu não devo ser perfeito. Perfeito é só Deus. Né? Eu devo ter uma imperfeição, meu personagem deve ter uma imperfeição, porque essa imperfeição vai tornar ele diferente dos outros, vai tornar ele único, memorável, inesquecível, tá? Então, quando você for criar o seu personagem, na maioria das vezes a gente só olha para os poderes, corre na lista de poderes, corre nos atributos, nas perícias, e normalmente a gente deixa a desvantagem por último. Mas experimenta dar um pouquinho mais de atenção para a desvantagem, pensar, poxa, qual é o defeito que o meu personagem tem? Ele tá fugindo de alguém? Ele tem um inimigo? Tem alguém na cola dele? Né? Como é viver com esse personagem? Ele é uma pessoa legal? Ele é uma pessoa fácil de conviver? Tá? Isso também vai te ajudar na hora do roleplay, na hora da interpretação, na hora de você dar vida para esse personagem. Se você não faz isso, o que é que você vai ter? Um monte de pontos, né? Um monte de poderes que não falam um com o outro, que não se equilibram e que não constroem um personagem atraente, um personagem interessante, tá bom? Então, mais cuidado com as desvantagens, com os defeitos, com as falhas do seu personagem, tá? Mais cuidado na hora de montar esse personagem. É importante que ele não seja perfeito, é importante que ele tenha características, né, imperfeitas, mas que vão torná-lo realmente memorável, tá bom? Se você gostou desse vídeo,
Coloca aqui embaixo nos comentários, me diz o que você achou. Se você discorda, acha que o personagem bom é aquele perfeitão, né? Que não apanha de ninguém, que não tem um defeito, que é o santo lá, coloca aqui também. Se você já acha o contrário, que quanto mais defeito no personagem, melhor, coloca aqui embaixo também, que eu vou adorar, tá? Antes de você sair, deixa eu te fazer um convite. Vem conhecer o meu outro canal, Narrando Fantasia. É um canal onde eu falo a respeito de histórias de ficção científica, romances de fantasia medieval, romances de fantasia fantástica, naquela fantasia espacial e tudo. Todas as histórias surgiram em campanhas e mesas de RPG. E lá é tipo um podcast, tá? A história é narrada, você ficou ouvindo, né? E a história é contada para você. Então vai lá, dá uma olhadinha e se você gostar, se inscreve, tá? Eu deixei o link aqui na descrição. No mais, é isso aí. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o fim. Se é a sua primeira vez no meu canal, se inscreve aqui também, ativa o sininho. Se esse vídeo te ajudou e se você conhece outras pessoas a quem ele possa ajudar, compartilha, né? Vamos ampliar, tá? Essa rede, tá? Não deixa de ver lá a nossa comunidade. A gente tem uma comunidade, a gente troca ideias, conversa, tá? Coloca aí nos comentários sugestões do que você quer ver. Vai visitar meu canal. E é isso aí, gente. Obrigada, né? Fica com Deus. Até o nosso próximo. Tchau.